Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos iniciar o nosso segundo dia de aula do mini curso A História da Arte no Ensino Fundamental 2. Então, vamos agora para a segunda aula, no tópico número 1, que vamos falar sobre a arte no Renascimento. Segundo Laura Aidar, o Renascimento artístico representou uma das vertentes do período renascentista, com a profusão de diversas obras. Lembre-se que o Renascimento foi um movimento artístico, intelectual e cultural que teve início no século XV na Itália. Foi com o declínio do sistema feudal e de diversas características associadas ao período medieval que surgiu a Renascença, um período de efervescência cultural, artística e científica que se espalhou pela Europa. Quanto às características do Renascimento nas artes. Diferentemente da arte medieval, o Renascimento artístico esteve inspirado na Antiguidade Clássica, ou seja, nas artes greco-romana que haviam sido esquecidas durante séculos. Para os artistas do Renascimento, o contexto associado ao período medieval impossibilitou a evolução da arte em diversos aspectos. Isso porque o medievo esteve intimamente relacionado a uma cultura religiosa onde o teocentrismo, Deus no centro do universo, regia a vida das pessoas. Foi a partir do avanço científico, social e cultural que surge o movimento do Renascimento, o qual foi marcado sobretudo pelo caráter humanista. Assim, o teocentrismo medieval dá lugar ao antropocentrismo renascentista, com a chegada da Idade Moderna. A grande contribuição da arte renascentista foi a descoberta da perspectiva e da profundidade. Assim, do plano reto e bidimensional da arte medieval, a arte da Renascença promoveu um outro olhar. Outros aspectos não menos importantes, explorados pelos artistas do Renascimento, foram o equilíbrio das formas e a busca da harmonia fundamentadas na arte clássica. Segundo a Laura Aidar, vale lembrar que o Renascimento artístico incluiu a evolução da pintura, escultura, arquitetura e literatura, valorizando aspectos humanos e da natureza. Ainda que muitos temas explorados pelos artistas do Renascimento estejam associados ao plano religioso e espiritual, a mudança de mentalidade da época proporcionou incluir uma variedade de temáticas. Os assuntos abordados variavam desde os costumes, a mitologia, as paisagens, dentre outros. Bom, segundo Laura Aidar, os principais artistas e obras do Renascimento foram Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519. Sem dúvida, Leonardo foi um dos principais artistas do Renascimento, segundo a autora. Pintor, escultor, arquiteto e literato renascentista. Ele fez algumas importantes obras e as principais se destacam Mona Lisa, A Última Ceia, A Virgem das Rochas, Homem Vitruviano. Michelangelo, de 1475 a 1564, também foi um pintor, escultor, arquiteto e escritor renascentista. Considerado o gigante do Renascimento, destacou-se com a produção de sua escultura de diversas obras, entre elas destacam-se Davi, Pietà, Moisés, teto da Capela Sistina, com destaque para a pintura A Criação de Adão. Donatello di Niccolò, de 1368 a 1466, foi um escultor italiano nascido em Florença. Teve grande destaque na arte renascentista. De seus trabalhos destacam-se as esculturas Davi, Gattamelata, São Marcos, Tabernáculo de São Jorge. Sandro Botticelli, de 1445 a 1510, foi um pintor e desenhista italiano,
Botticelli foi um dos principais nomes do Renascimento italiano. Suas principais obras foram O Nascimento de Vênus, A Adoração dos Reis Magos, Primavera e Virgem com o Menino, São João Batista Criança. Rafael Sanzio, de 1483 a 1520, pintor italiano, que em suas obras utilizou a técnica do contraste de luz e sombras, sendo reconhecido como um dos principais nomes do movimento renascentista. De suas obras merecem destaque as diversas pinturas de Madonas e o Casamento da Virgem. Masaccio, de 1401 a 1428, também pintor italiano, considerado o primeiro grande pintor do Renascimento artístico. Suas principais obras foram Sagrada Trindade, A Natividade, Tríptico de San Giovenale, Expulsão do Paraíso, Pagamento do Tributo. Filippo Brunelleschi, de 1377 a 1446, foi arquiteto e consultor, escritor italiano. Suas principais obras arquitetônicas foram Domo, Cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, Hospital dos Inocentes, Palácio Pitti e Capella Pazzi. Tintoretto, de 1518 a 1594, Jacopo Comin, mais conhecido como Tintoretto, foi um pintor italiano da última fase do Renascimento artístico, denominada de Alto Renascimento. Considerado precursor do movimento do Barroco, suas obras mais notáveis são Marte e Vênus, surpreendidos por Vulcano, O Milagre de São Marcos, A Última Ceia, São Jorge lutando contra o dragão. Paolo Veronese, de 1529 a 1588, foi um pintor italiano pertencente à última fase do Renascimento. A obra de Veronese abrange aspectos da escola maneirista. De suas pinturas mais notáveis destacam As Bodas de Caná, A Batalha de Lepanto, O Sacrifício de Isaac, A Adoração pelos Magos. Andrea Mantegna, de 1431 a 1506, foi um pintor e gravador italiano. Andrea contribuiu com a técnica do ilusionismo espacial. As suas principais obras foram Quarto dos Esposos, Lamentação sobre Cristo Morto, Judite e Holofernes, A Circuncisão de Jesus. Fra Angélico, de 1387 a 1455. Guido di Pietro Trossini, mais conhecido pelo nome Fra Angélico, foi um pintor italiano beatificado pela Igreja Católica em 1982. Um dos precursores da pintura renascentista, destacou-se com suas obras O Juízo Final, A Adoração dos Reis Magos, A Anunciação, A Coroação da Virgem. Donato Bramante, de 1444 a 1514, foi um arquiteto e pintor. Bramante foi discípulo de Andrea Mantegna. Contribuiu para as construções arquitetônicas da Igreja de São Pedro, em Montorio, e da Basílica de São Pedro. Na pintura merecem destaque as obras Cristo na Coluna, Homens de Armas. Ainda sobre o Renascimento, segundo Liane Carvalho Leques, alguns acontecimentos históricos contribuíram para o seu desenvolvimento. O Renascimento está situado num período de transição entre a Idade Média e a modernidade, o que corresponde ao final do feudalismo e início do capitalismo. Naquele momento, uma importante mudança no modo de perceber o mundo estava ocorrendo. Passava-se de um pensamento predominantemente teocêntrico, onde tudo se explica a partir de uma origem divina, para uma visão de mundo antropocêntrica, onde o homem assume papel central em relação ao universo. Tais pensamentos resultaram no surgimento do humanismo, um movimento intelectual que se dedicou a valorizar a condição humana e suas múltiplas possibilidades de realizações e descobertas,
em variados campos do saber, tais como a ciência, a literatura e as artes. Os italianos daquela época identificaram esses ideais na poderosa Roma antiga e, com o intuito de reviver esse período, buscaram retomar os seus valores, hábitos, literatura e mitologias. Para isso, os artistas renascentistas estabeleceram como parâmetros para suas produções as antigas obras clássicas greco-romanas, consideradas por eles o que de melhor havia sido produzido em termos artísticos até então. Ao fato de reviver os padrões da antiga arte clássica, tais como realismo, simetria e beleza, é que consideramos o Renascimento como o segundo momento da arte clássica na história da arte. Durante o Renascimento, houve um grande desenvolvimento naval, comercial e urbano, o que resultou em um significativo crescimento econômico, que deu origem a uma nova classe social, a burguesia. Em virtude dessa ascensão social de uma parcela da população, surgiu um modo diferente de relação entre a arte e a sociedade, o mecenato. O mecenas foi uma figura de extrema importância nesse contexto, pois costumava patrocinar os artistas e suas obras, auxiliando assim na expansão de múltiplos talentos. Sem esse cenário econômico favorável, talvez o Renascimento não encontrasse condições para se desenvolver. Ainda segundo Liane Carvalho Oleques, a arquitetura foi a primeira das artes a ser influenciada pelos ideais renascentistas. Inspirado nos modelos arquitetônicos clássicos, o arquiteto Filippo Brunelleschi projetou a cúpula da Catedral de Florença, Santa Maria del Fiore, com formas simétricas e harmoniosas. Brunelleschi influenciou enormemente outros arquitetos daquele período e dos séculos seguintes. Leon Alberti, na elaboração da fachada, à maneira romana, da igreja de Sant'Andrea, em Mantua, é um exemplo da influência exercida por Brunelleschi sobre seus contemporâneos. Podemos identificar, segundo Liane Carvalho Oleques, as primeiras características da pintura renascentista a partir do século XIV, na produção de Giotto di Bondone. Em pinturas como a Lamentação, Giotto rompeu com o estilo artístico de sua época, caracterizado por formas rígidas, ao inserir em sua pintura figuras mais realistas e sensação de profundidade na paisagem ao fundo, por meio da perspectiva. Tais princípios de perspectiva foram ainda mais desenvolvidos no século XV, com Masaccio e sua perspectiva matemática, o que pode ser observada na pintura Santíssima Trindade. O Renascimento foi repleto de inovações técnicas no campo artístico. A observação direta da realidade é um deles. Assim, os artistas costumavam desenhar exaustivamente para melhor representarem em suas pinturas e esculturas aquilo que estava diante deles. Outras invenções importantes foram a pintura de cavalete, com a utilização de uma tela colocada sobre esse suporte, e o aprimoramento e uso popularizado da tinta óleo, mistura de pigmentos com óleos vegetais, pois permitiram tanto o deslocamento e comercialização das obras, quanto uma maior vivacidade nas cores e efeitos mais realistas nas pinturas. Além disso, os artistas antes anônimos passaram a ser valorizados pela sociedade. Com isso, teve início a prática do autorretrato, que podemos comparar em menores proporções com as atuais selfies. O curto período chamado de Renascimento Pleno,
que foi de 1500 a 1520, foi responsável pelo surgimento das obras dos três mais conhecidos artistas desse período: Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti e Rafael Sanzio. O interesse de Da Vinci por variados campos do saber contribuiu para sua fama de artista completo, tão valorizada durante a Renascença. Podemos notar sua inventividade nos projetos para a construção de aeronaves, nos desenhos anatômicos realizados a partir de cadáveres, etc. Na sua pintura mais famosa, a Mona Lisa, de 1503 a 1506, estão presentes os ideais renascentistas de serena harmonia. A suave transição dos tons mais escuros para os mais claros são o resultado de uma técnica criada pelo próprio artista e chamada de sfumato, fumaça em italiano. Embora não se considerasse um pintor e sim um escultor, não podemos deixar de nos impressionar com a força das imagens presentes nos afrescos, que é uma técnica que consiste na realização de pinturas sobre o gesso ainda úmido, realizados por Michelangelo no teto da Capela Sistina, em Roma. O processo de realização dessas pinturas pode ser compreendido através do filme Agonia e Êxtase, de 1965. Essa mesma força está presente na obra Davi, de 1501 a 1504, uma estátua de aproximadamente 4 metros de altura, que representa a determinação e as belas formas do jovem herói bíblico em sua batalha contra o gigante Golias. É frequente mencionar o mais jovem desses três artistas, Rafael, como a síntese dos talentos dos outros dois. Em Triunfo da Galateia, a mitologia é o tema para a execução de uma pintura linear, em que predominam os contornos. Tudo nessa pintura, como em muitas outras do Renascimento, é extremamente nítido e claro, não existem áreas sombrias. Simbolicamente, nada existe que seja oculto ao homem renascentista. Não há nada que permaneça nas trevas do desconhecimento, pois através dos seus inúmeros saberes culturais e científicos, ele é capaz de lançar luz a todos os mistérios do mundo. Eis um ideal renascentista que em breve não mais se sustentaria. Dando continuidade então, pessoal, à nossa aula número 2, vamos adentrar agora no tópico número 2, no qual vamos falar da arte na Idade Contemporânea. Primeiramente, vamos falar então do neoclassicismo. Segundo Daniela Diana, o neoclassicismo, novo classicismo, representa um movimento artístico e cultural que envolveu a literatura, a pintura, a escultura e a arquitetura. Surgiu no século XVIII na Europa, se espalhando pelo mundo, permanecendo até meados do século XIX. Recebe esse nome uma vez que esteve baseado nos ideais clássicos. Trata-se de um movimento de oposição aos exageros, rebuscamentos e complexidades do barroco. Ele surge após a Revolução Francesa, 1789, o início da Revolução Industrial e no contexto do Iluminismo, chamado de Era da Razão. As características do neoclassicismo são valorização do passado histórico, influência da arte clássica greco-romana, baseado nos ideais iluministas, oposição ao barroco e ao rococó, temas mitológicos e cotidianos, racionalismo, academicismo e idealismo, harmonia e beleza estética, simplicidade e equilíbrio das formas, uso da proporção e da clareza, imitação da natureza. Quanto à arquitetura neoclássica, segundo a autora, a arquitetura neoclássica foi fundamentada nos ideais clássicos
e nas construções erigidas durante o período do Renascimento. O Panteão de Paris é um dos maiores exemplos da arquitetura desse período, localizado na França. Além dele, o Portão do Brandemburgo, em Berlim, demonstra a forte presença desse estilo em outros países europeus. Quanto à pintura neoclassicista, a pintura apresenta diversas características desse período, o qual buscava a pureza e harmonia das formas. Inspirados nas artes greco-romanas e renascentista, o realismo, o racionalismo das obras e o equilíbrio das cores foram essenciais para disseminar esse estilo nas artes plásticas. Merecem destaque os pintores neoclássicos franceses Jacques-Louis David, 1748 a 1825, e Jean-Auguste Dominique Ingres, de 1780 a 1867. Quanto à escultura neoclassicista, a escultura neoclássica vem unir diversos elementos baseados na escultura clássica, onde o uso do mármore é sua mais forte característica. Busca-se a harmonia das proporções e das formas com a exploração de temas relacionados à mitologia e personagens heróicos. Roma foi o grande e importante centro irradiador desse estilo, com destaque para o escultor italiano Antonio Canova, de 1757 a 1822. No Brasil, o neoclassicismo começa no século XIX. Ainda que não tenha tido tanta representatividade no país, alguns monumentos, artes plásticas e obras literárias demonstram sua influência. A Casa França-Brasil é um dos exemplos arquitetônicos do desenvolvimento desse estilo no país. Os pintores europeus que estiveram no Brasil durante esse período apresentam obras com características neoclássicas, a saber, Rugendas, de 1802 a 1858, Taunay, de 1755 a 1830 e Debré, de 1768 a 1848. Agora vamos passar para o romantismo nas artes. Segundo Elaine Barbosa de Souza, podemos definir o romantismo como um período cultural, artístico e literário que se inicia na Europa no final do século XVIII, espalhando-se pelo mundo até o final do século XIX. O berço do romantismo pode ser considerado 3 países, segundo a autora: Itália, Alemanha e Inglaterra. Porém, na França, o romantismo ganha força como em nenhum outro país, e através dos artistas franceses, os ideais românticos espalham-se pela Europa e pela América. Principais características gerais: valorização das emoções, liberdade de criação, amor platônico, temas religiosos, individualismo, nacionalismo e história. Este período foi fortemente influenciado pelos ideais do iluminismo e pela liberdade conquistada na Revolução Francesa. O romantismo também apresentou o sentimentalismo exacerbado. No romantismo, principalmente na literatura, a natureza apresenta-se em constante relação e interação com o eu lírico. Quanto ao romantismo nas artes plásticas. Nas artes plásticas, o romantismo deixou importantes marcas, segundo a autora. Artistas como o espanhol Francisco Goya e o francês Eugène Delacroix são os maiores representantes da pintura desta fase. Estes artistas representavam a natureza, os problemas sociais e urbanos, valorizavam as emoções e os sentimentos em suas obras de arte. Na Alemanha, podemos destacar as obras místicas de Caspar David Friedrich
enquanto na Inglaterra, John Constable traçava obras com forte crítica à urbanização e aos problemas gerados pela Revolução Industrial. Principais escultores do Romantismo e suas principais esculturas. Antoine-Louis Ourives, escultor francês. Principais obras: O Leão e a Serpente e Teseu e o Minotauro. François Rude, escultor francês. Principal obra: Partida dos Voluntários, de 1792, ou a Marselhesa, conjunto de estátuas. Antoine Augustin, de 1809 a 1879, escultor francês. Principais obras: Silêncio, de 1842, e Cabeça de um Jovem, de 1869. Vítor Bastos, escultor português. Principais obras: Monumento a Camões, localizado em Lisboa, e a estátua do Conde das Antas. Celestin Anatole, escultor francês, que fez grande parte de sua carreira artística em Portugal. Principais obras: esculturas no Palácio de São Bento e monumento a Dom Pedro IV, localizado na cidade do Porto. Antônio Augusto da Costa Mota, de 1862 a 1930, escultor português. Principais obras: Túmulos de Luís Vaz de Camões e Vasco da Gama, de 1894, e monumento a Afonso de Albuquerque, de 1902. Jean-Baptiste, pintor e escultor francês. Principais obras: Ugolino e seus filhos, de 1857 a 1861, A Dança, de 1866 a 1869, e As Quatro Partes do Mundo, de 1874. Quanto ao romantismo no Brasil, em nossa terra inicia-se em 1836 com a publicação na França da Nicteroy, Revista Brasiliense, por Gonçalves de Magalhães. Nesse período, nosso país ainda vivia sob a euforia da independência do Brasil. Os artistas brasileiros buscaram sua fonte de inspiração na natureza, nos indígenas, indianismo, e nas questões sociais e políticas do país. As obras brasileiras valorizavam o amor sofrido, a religiosidade cristã, a importância de nossa natureza, a formação histórica do nosso país e o cotidiano popular. Nas artes plásticas, cita-se as obras dos pintores brasileiros, cita-se, a autora, ela traz nas artes plásticas, que as obras dos pintores brasileiros buscavam valorizar o nacionalismo, retratando fatos históricos importantes. Dessa forma, os artistas contribuíam para a formação de uma identidade nacional. As obras principais deste período são A Batalha do Havaí, de Pedro Américo, e A Batalha de Guararapes, de Vítor Meireles. Principais características do romantismo no Brasil foram: ênfase na valorização do nacionalismo, temas ligados aos aspectos positivos do Brasil, como, por exemplo, a natureza e a cultura nacional, abordagem de temas ligados à história do Brasil, resgate das tradições populares, danças, artes, cultura popular, valorização do individualismo. O seguidor do romantismo busca sair dos padrões sociais para buscar características e sentimentos próprios do indivíduo. ênfase para a liberdade de criação e expressão artística e literária, abordagem de temas da sociedade, enfatizando a crítica dos comportamentos e valores sociais tradicionais estabelecidos, idealização do amor, da mulher amada e de situações. Nesse aspecto, há excesso do sentimentalismo.
principalmente nas obras literárias, a presença do egocentrismo, valorização dos primeiros habitantes do país, indígenas. Então, voltando um pouquinho da questão do egocentrismo, né? Ali no egocentrismo, o escritor, né, no caso das obras literárias, principalmente os poetas, colocam seus sentimentos, sofrimentos e amores e suas vidas acima de tudo. Por isso, egocentrismo, né? Valorização dos primeiros habitantes do país, indígenas, como se eles fossem os detentores dos valores nobres e verdadeiros do Brasil. Essa característica romântica é conhecida como indianismo. Presença da emoção nas obras literárias e artísticas. Muitos escritores do romantismo apresentam características literárias voltadas para o pessimismo, valorização da tristeza e vida boêmia. Esses aspectos aparecem principalmente nos poetas da segunda geração romântica do Brasil. Idealização da realidade, principalmente presente na pintura romântica. Bom, ainda no romantismo, segundo a autora Daniela Diana, contrário aos valores clássicos de equilíbrio e harmonia, ele se manifestou em diversos campos, né, como dito lá anteriormente: literatura, pintura, escultura, arquitetura e música. A arte, que antes era de caráter nobre e erudita, passa a valorizar o folclórico e o nacional. Ela ultrapassa as barreiras da corte e começa a ganhar a atenção do povo. Bom, outras características do romantismo trazidos pela autora: sentimentalismo, supervalorização das emoções pessoais, com destaque para a melancolia. Subjetivismo, oposto ao objetivismo, a valorização das sensações do ser humano e da liberdade de pensamento. Egocentrismo, foco no indivíduo, que passa a ser o centro das atenções. Escapismo, desejo de evasão para escapar da realidade como ela se apresenta, criando um mundo idealizado. Idealizações, idealização da sociedade, do amor e da mulher, buscando uma realidade diferente. Oposição ao modelo clássico, valorização da arte popular e folclórica, oposta à arte erudita da antiguidade clássica. Nacionalismo, forte exaltação da natureza e da pátria, com temas relacionados com a grandiosidade da natureza e o sentimento de pertença. Retorno ao passado. A Idade Média passa a ser a referência para os artistas, que apreciam as tradições e a fé humana. Agora, nós vamos começar o realismo. Segundo Liane Carvalho Ulex, o termo realismo geralmente é usado para designar desenhos, esculturas e pinturas que têm uma representação objetiva da realidade, ou seja, uma forma de reproduzir a realidade tal como ela é. No entanto, o termo realismo, no âmbito das artes visuais, diz respeito ao princípio estético que surgiu na segunda metade do século XIX na França em reação ao romantismo. Entre 1850 a 1890, o realismo espalhou-se pela Europa e outros continentes, tanto nas artes visuais quanto na literatura. Diferentemente do tradicionalismo do romantismo e do neoclassicismo, o realismo teve influência das transformações sociais ocorridas na política e na ciência, onde procurou incorporar o progresso científico da época, bem como trazer reflexões acerca da grande desigualdade social. Mas, acima de tudo, foi uma forma de superar as tradições românticas e clássicas. O grande objetivo dos pintores realistas era retratar a realidade do povo de maneira concreta e não uma forma ideal como nos movimentos anteriores. No romantismo, era valorizado nas pinturas o que se sentia e se idealizava. Já no realismo,
se valorizava o que realmente era e o homem não ocupava mais o centro das narrativas. Entre os temas mais desejados estão a paisagem e os retratos. As cores eram sóbrias e a pincelada era livre, o que resultava numa representação nítida da realidade que os cercava. Entre os pintores realistas se destacam Edouard Manet, Gustave Courbet, Honoré Daumier, Jean-Baptiste Camille Corot e Jean-François Millet. Gustave Courbet foi a figura central do movimento realista. Por volta de 1848, chega à conclusão que a ênfase no movimento romântico era apenas uma fuga da realidade. Um dos marcos iniciais do movimento foi sua obra Enterro de Ornans, de 1849. Outra obra de grande repercussão do artista é Os Quebradores de Pedras, um óleo sobre tela, também de 1849. Após avistar dois homens trabalhando numa estrada, um homem bastante jovem e outro mais velho, Courbet pergunta a eles se poderiam posar para o artista em seu ateliê. O artista representou a cena em tamanho natural, de modo prosaico e sem sentimentalismos, deixando evidente a diferença de idade entre os dois. Segundo a autora, expressões realistas também são sentidas no Brasil, manifestadas em paisagistas como George Green, de 1846 a 1887, Modesto Brocos, de 1852 a 1836, Benedito Calixto, de 1853 a 1927, Castagneto, de 1851 a 1900, Clovis Graciano, de 1907 a 1988 e outros. Também é possível pensar numa pintura com base em fundamentos realistas, nas obras de Almeida Júnior, de 1850 a 1899, com suas representações dos costumes do interior paulista. Agora a gente vai também continuar com o realismo, porém nós vamos passar aqui a falar sobre o realismo conforme Margarete Ambroise e Simone Martins. Segundo as autoras, durante a primeira metade do século XIX, enquanto se tratava o embate entre neoclassicismo e romantismo, o realismo, força que iria dominar a arte na segunda metade do século, começa lentamente a aparecer. O homem europeu, diante da industrialização e aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza, se convenceu de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. Em certo sentido, o realismo tinha sempre feito parte da arte ocidental. Durante a Renascença, os artistas superaram as limitações técnicas e representavam a natureza com acuidade fotográfica. O novo realismo insistia na imitação precisa de percepções visuais sem alteração. Também eram diferentes em seus temas. Os artistas se limitavam a fatos do mundo moderno à medida que os experimentavam pessoalmente. Somente o que podiam ver ou tocar era considerado real. Deuses, deusas e heróis da antiguidade estavam fora. Camponeses e a classe trabalhadora urbana estavam dentro. Em tudo, de cor ao tema, o realismo trazia para a arte uma sensação de sobriedade silenciosa. São características gerais do realismo: o cientificismo, a valorização do objeto, o sóbrio e o minucioso, a expressão da realidade
e dos aspectos descritivos. No que tange à arquitetura, segundo as autoras, os arquitetos e engenheiros procuram responder adequadamente às novas necessidades urbanas criadas pela industrialização. As cidades não exigem mais ricos palácios e templos. Eles precisam de fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, tanto para os operários quanto para a nova burguesia. Em 1850, Joseph Paxton construiu o Palácio de Cristal, que abrigou a primeira Feira Mundial de Londres. Demonstrou as possibilidades estéticas do uso do ferro fundido. Em 1889, Gustavo Eiffel levanta em Paris a Torre Eiffel, hoje logotipo da cidade-luz. Triunfo da engenharia moderna, ostenta seu esqueleto de ferro e aço, sem alusões a estilos arquitetônicos do passado. Quanto à escultura, René François Auguste Rodin, de 1840 a 1917, foi um importante escultor francês. Desde criança, demonstrou grande interesse por esculturas. Aos 13 anos de idade, entrou para uma academia de arte para aprender os princípios básicos das artes plásticas. Interessou-se e estudou também, por conta própria, anatomia humana para utilizar os conhecimentos na elaboração de suas esculturas. Aos 18 anos de idade, começou a trabalhar como modelador e ornamentista. Especializou-se na elaboração de esculturas em bronze. Auguste Rodin não se preocupou com a idealização da realidade. Ao contrário, procurou recriar os seres tais como eles são. Além disso, os escultores preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Na pintura, segundo as autoras, as características da pintura são representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza. Ou seja, o pintor buscava representar o mundo de maneira documental. Ao artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é, e revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Os temas da pintura: politização. A arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram injustas. A arte manifesta um protesto em favor dos oprimidos. Pintura social, denunciando as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia. As pessoas das classes menos favorecidas, o povo, em resumo, tornaram-se assunto frequente da pintura realista. Os artistas incorporavam a rudeza, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que pintavam, elevando esses tipos à categoria de heróis. Heróis que nada têm a ver com os idealizados heróis da pintura romântica. Principais pintores: Gustave Courbet, de 1819 a 1877, homem de grande pragmatismo, desafiou o gosto convencional por pinturas históricas e temas poéticos, insistindo que a pintura é essencialmente uma arte concreta e tem que ser aplicada às coisas reais existentes. Sua crença era tudo que não aparece na retina está fora do domínio da pintura. Foi considerado o criador do realismo social na pintura, pois procurou retratar em suas telas temas da vida cotidiana, principalmente das classes populares. Manifesta sua simpatia particular pelos trabalhadores
e pelos homens mais pobres da sociedade do século XIX. Jean-François Millet, de 1814 a 1875, foi um pintor romântico e um dos fundadores da escola de Barbizon, na França rural. É conhecido como precursor do realismo, pelas suas representações de trabalhadores rurais junto com Courbet. Millet foi um dos principais representantes do realismo europeu, surgido em meados do século XIX. Sua obra foi uma resposta estética romântica, de gostos um tanto orientais e exóticos, e deu forma à realidade circundante, sobretudo a das classes trabalhadoras. Sensível observador da vida campestre, criou uma obra realista na qual o principal elemento é a ligação atávica do homem com a terra. Foi educado num meio de profunda religiosidade e respeito pela natureza. Trabalhou na lavoura desde muito cedo. Seus numerosos desenhos de paisagens influenciaram mais tarde Pissarro e Van Gogh. A palavra realismo designa uma maneira de agir, de interpretar a realidade. Esse comportamento caracteriza-se pela objetividade, por uma atitude racional das coisas, pode ocorrer em qualquer tempo da história. Courbet dizia: sou democrata, republicano, socialista, realista, amigo da verdade e verdadeiro. Vamos dar continuidade agora aos nossos estudos, passando pelo impressionismo. Segundo Laura Aidar, o impressionismo foi uma tendência artística francesa com ênfase na pintura que ocorreu no momento da chamada Belle Époque, de 1871 a 1914. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. O termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol, de 1872. Quanto à pintura impressionista, segundo a autora, os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era capturar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar em determinados momentos do dia. Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. No entanto, foram influenciados pelas correntes positivistas da segunda metade do século XIX, as quais primavam pela precisão e o realismo. Esse novo estilo artístico concorria com produções acadêmicas. Para isso, havia locais fora dos circuitos tradicionais da arte, como era o caso dos salões, onde os pintores impressionistas realizavam exposições exibindo suas telas. Vale citar que as orientações estéticas impressionistas estão presentes nas produções gráficas, na propaganda e noutras formas de comunicação de massa. Até os dias atuais, elas seguem influenciando novas estéticas. Quanto às obras impressionistas, tem-se Almoço na Relva, que é um quadro de Edouard Manet, finalizado em 1863. A cena causou estranheza e polêmica na época, por exibir uma jovem nua entre dois homens. Outra obra, Almoço dos Banqueiros, é uma obra de Pierre Auguste Renoir, feita em 1881, e retrata um grupo de amigos. Uma outra obra, série de pintura Nenúfares. Aqui também essa obra faz parte da série de telas que o pintor Claude Monet realizou entre 1914 e 1926, representando o jardim de sua casa.
As pinturas foram feitas em seus últimos anos de vida. Aí tem-se algumas características do impressionismo, como o registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, misturas das tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Os pintores impressionistas buscavam reproduzir as sombras de modo luminoso e colorido. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, tal qual a impressão visual que nos causam. Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas, de modo semelhante à presença dos contrastes e de transparências luminosas auxiliam no desvanecimento da forma, percebida agora sem contornos. Os impressionistas aboliram as temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando momentos cotidianos fugazes. Ademais, procuravam uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade, em detrimento da razão e da emoção. Como perceberam a fonte das cores nos raios solares, buscaram captar a mudança no ângulo dos mesmos e na implicação disso na alteração de cores. Procuravam também realizar as misturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em pequenas manchas de cor. Isso porque a luz, para os impressionistas, construía a forma, captava a mesma paisagem nos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. Os principais artistas do impressionismo, no grupo original dos pintores, estavam Edouard Manet, de 1832 a 1883, Alfred Sisley, de 1839 a 1899, Camille Pissarro, de 1830 a 1903, Edgar Degas, de 1834 a 1917, Auguste Renoir, de 1841 a 1919, e Claude Monet, de 1840 a 1926. Segundo a autora Laura Aidar, vale lembrar que o artista Manet é considerado também um pintor do chamado realismo. Quanto às mulheres impressionistas, apesar de pouco se falar sobre as mulheres na história da arte, algumas estavam também expressando-se artisticamente. No impressionismo, houve a presença feminina não apenas como modelos, mas também como pintoras. Aí alguns nomes tem-se: Mary Cassatt, Eva Gonzalez, Lilia Cabot-Perry e Berthe Morisot. O impressionismo no Brasil. O impressionismo do Brasil, após se consagrar-se no exterior, primeiramente o impressionismo, após se consagrar no exterior, o impressionismo chega ao Brasil. Nesse momento, o nacionalismo está a constituir uma escola brasileira de artes. Daí, não ter surtido muito impacto a princípio. No Brasil, podemos citar como representante mais importante do impressionismo o italiano Eliseo Visconti, de 1866 a 1944, radicado no país. Atualmente, há também o pintor Washington Maguetas, de 1942. Também notamos tendências impressionistas nos trabalhos de Almeida Júnior, de 1850 a 1899, Anita Malfatti, de 1889 a 1964, Georgina de Albuquerque, de 1885 a 1962, e João Timóteo da Costa, de 1879 a 1932. Já segundo Liane Carvalho Lex,
O impressionismo foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. Os impressionistas rejeitavam as convenções da arte acadêmica vigente na época. As pinturas do impressionismo captavam as impressões perceptivas da luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. O termo impressionista deriva de uma das obras mais significativas desse movimento, Impressão Nascer do Sol de Monet, conforme já dito anteriormente. Mas outra explicação diz que o termo foi usado pela primeira vez pelos caluniadores do movimento, que consideravam as obras inacabadas, e o nome foi aceito e adotado pelos artistas deste estilo. Esses artistas estavam interessados em confinar com a tinta as impressões sensoriais de cor, luz, som e de movimento, por meio de cores claras e brilhantes, bem como pinceladas mais livres e distintas. Assim, como é do conhecimento de todos, as cores da natureza mudam conforme a luz incidente em determinado horário do dia. E eram essas impressões que os impressionistas queriam capturar. Os impressionistas estudavam muito sobre os efeitos ópticos. Para isso, usavam com frequência recursos fotográficos. Em função disso, preferiam trabalhar ao ar livre, bem como não se prenderam ao uso da perspectiva e ao uso de modelos. As figuras representadas não possuíam contornos nítidos. As sombras deveriam ser coloridas e as cores deveriam ser usadas puras, evitando a mistura de tonalidades. Claude Monet, principal expoente do impressionismo, costumava afirmar que só era possível conhecer um objeto plenamente se for possível experienciar toda a gama de possibilidades e impressões que ele provoca. Ao pintar a tela Catedral de Rouen, Harmonia em Azul, de 1893, o artista pintou a catedral 30 vezes, tentando capturar as variações de cores em sua fachada. No Brasil, alguns pintores se destacaram nesse estilo, como Eliseu Visconti, Almeida Júnior, Timóteo da Costa, Henrique Cavaleiro, Henrique Cavaleiro, Vicente do Rego Monteiro e Alfredo Andersen. Já vamos ver aqui uma outra exposição aqui feita do impressionismo, que nos trouxe a Margarete Ambroise e Simone Martins. Segundo estas autoras, as principais características da pintura, né, no impressionismo são as seguintes. A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente dependendo da incidência da luz do sol. Outra característica, as figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar imagens. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro, tão valorizado pelos pintores barrocos. As cores e tonalidades não devem ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor,
Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. É o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser óptica. A primeira vez que o público teve contato com a obra dos impressionistas foi numa exposição coletiva, realizada em Paris, em abril de 1874. Mas o público e a crítica reagiram muito mal ao novo movimento, pois ainda se mantinham fiéis aos princípios acadêmicos da pintura. Falamos lá atrás do Monet, né, do Claude Monet, de 1840 a 1926. Mas, segundo essas autoras, em 1840 e 1826, né, francês, né, Claude Monet era francês, e o mais célebre dos impressionistas. Foi incessante pesquisador da luz e seus efeitos. Pintou vários motivos em diversas horas do dia e em várias épocas do ano. Aqui está se aprofundando um pouquinho mais sobre o Monet, né? A fim de estudar as mutações coloridas do ambiente com sua luminosidade. Monet teve uma catarata no fim da sua vida. A doença o atacou por causa das muitas horas com seus olhos expostos ao sol. Durante sua doença, Monet não parou de pintar. Usou nessa época de sua vida cores mais fortes, como vermelho carne e vermelho goiaba, cor tijolo, entre outros verdes, rosas, vermelhos e cores mais fortes. Em 1911, com o falecimento de Alice, sua esposa, e seu problema de visão, Monet perdeu um pouco a vontade de viver e pintar. Aprofundando um pouquinho sobre o Pierre Auguste Renoir, também de 1841 a 1919, foi o pintor francês impressionista que ganhou maior popularidade e chegou mesmo a ter o reconhecimento da crítica, ainda em vida. Seus quadros manifestam otimismo, alegria e intensa movimentação da vida parisiense do fim do século XIX. Pintou o corpo feminino com formas puras e isentas de erotismo e sensualidade. Preferia os nus ao ar livre, as composições com personagens do cotidiano, os retratos e as naturezas mortas. Já Edgar Degas, de 1834 a 1917, parisiense, sua formação acadêmica e sua admiração por Ingres fizeram com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. Além disso, foi pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre. Os ambientes de seus quadros são interiores e a luz é artificial. Sua grande preocupação era flagrar um instante da vida das pessoas, aprender um momento do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Adorava o teatro de bailados. Já Jacob Abraham Camille Pissarro, de 1830 a 1903, francês, cofundador do impressionismo, sua pintura se caracterizou por uma paleta de cores cálidas e pela firmeza com que consegue captar a atmosfera, por meio de um trabalho preciso da luz. A estrutura dos quadros de Pissarro encontra total correspondência na obra de Cézanne, já que foi mútua a influência entre ambos. Como professor, teve como alunos Paul Gauguin e seu filho Lucien Pissarro. Ao jovem Gauguin, aconselhou a utilização das cores. Esses conselhos surtiram efeito e Gauguin começa a utilizar a cor no seu estado puro. Já Alfred Sisley, de 1839 a 1899, nasceu em Paris, filho de pais ingleses.
Seus primeiros quadros revelaram uma certa influência da obra de Jean-Baptiste Camille Corot, mas pouco a pouco começou a se diferenciar dele, dando mais importância à cor do que à forma. Dono de uma capacidade surpreendente de observação, Sisley era capaz de captar os matizes mais sutis da luz, habilidade que demonstra em seus quadros das estações do ano. Também é muito singular o modo como consegue homogeneizar a água, terra e céu, inundando suas paisagens de uma paz transcendental. Berthe Morisot, de 1841 a 1895, pintora francesa, iniciou a sua formação em pintura com os mestres Chocarne, Moreau, Guichard e Corot, e em escultura com Millet. Quando conheceu Manet, posou para ele como modelo e apaixonou-se por Eugênio, irmão do pintor, com quem se casou. A obra dessa artista representa uma reflexão afirmativa da obra de Manet, embora com pinceladas mais longas e suaves, com tendência para a verticalização, numa tentativa de organizar a composição. Edouard Manet, de 1832 a 1883, foi pintor e artista gráfico francês. Os gostos de Manet não vão para os tons fortes utilizados na nova estética impressionista. Prefere os jogos de luz e sombra, restituindo ao nu a sua crueza e a sua verdade, muito diferente dos nus adocicados da época. O trabalho das texturas é apenas sugerido, as formas simplificadas. Os temas deixaram de ser impessoais ou alegóricos, passando a traduzir a vida da época. Manet era criticado não apenas pelos temas, mas também por sua técnica, que escapava às convenções acadêmicas. Frequentemente inspirado pelos mestres clássicos, e em particular pelos espanhóis do século de ouro, Manet influenciou, entretanto, certos precursores do impressionismo, em virtude da pureza de sua abordagem. No Brasil, destaca-se o pintor Eliseu Visconti. Ele já não se preocupa mais em imitar modelos clássicos, procura decididamente registrar os efeitos da luz solar nos objetos e seres humanos, que retrata em suas telas. Ganhou uma viagem à Europa, onde teve contato com a obra dos impressionistas. A influência que recebeu desses artistas foi tão grande que ele é considerado o maior representante dessa tendência na pintura brasileira. Quanto à escultura, assim como a pintura, a escultura trouxe uma grande inovação na sua linguagem. Os 3 conceitos básicos dessa inovação foram a fusão da luz e das sombras, a ambição de obter estátuas visíveis a partir do maior número possível de ângulos, obra inacabada como exemplo ideal do processo criativo do artista. Os temas da escultura impressionista, como na pintura, surgiram do ambiente cotidiano e da literatura clássica em voga na época. O termo impressionismo surgiu devido a um dos primeiros quadros de Monet, conforme já foi dito anteriormente, Impressão Nascer do Sol, de uma crítica feita ao quadro pelo pintor e escritor Louis Leroy. Impressão Nascer do Sol, eu bem o sabia, pensava eu, justamente se estou impressionado, é porque há uma impressão. E que a liberdade, que suavidade de pincel, um papel de parede é mais elaborado que esta cena marinha.
A expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, mas Monet e seus colegas adotaram o título sabendo da revolução que estava iniciando na pintura. O quadro Mulheres no Jardim, de Monet, foi pintado totalmente ao ar livre e sempre com a luz do sol, e foi realizado no jardim da casa do artista, em Giverny. O movimento impressionista foi idealizado nas reuniões com os seus principais pintores, e elas aconteciam no estúdio fotográfico de Nadar, na Rue des Capucines, em Paris. Agora vamos falar sobre o pós-impressionismo. Segundo Laura Aidar, o pós-impressionismo foi uma tendência nas artes que ocorreu na França no final do século XIX e início do XX. Esse movimento inovador começa a despontar em 1880 e permanece até o surgimento do cubismo, em 1907. Na realidade, essa corrente organiza-se de maneira espontânea, inspirando-se e ao mesmo tempo confrontando o chamado impressionismo. O termo pós-impressionismo foi utilizado pela primeira vez pelo crítico de arte britânico Roger Elliot Frye, 1866 a 1934, para designar as obras expostas na Grafton Galleries, em Londres, em 1910. A exposição incluía pinturas de Paul Cézanne, Vincent van Gogh e Paul Gauguin. Ao lado do pintor francês Georges Seurat, eles foram os mais importantes representantes dessa nova tendência. Os pós-impressionistas valorizavam a expressão do lado subjetivo, humano, emocional e sentimental. Dessa forma, o novo espírito que surgia se distanciava do impressionismo, na medida em que não buscava somente elementos técnicos, estudos da luz natural nos objetos e reprodução da realidade, como fizeram seus antecessores. De tal modo, ainda que tenham criado uma nova tendência, muitos artistas do pós-impressionismo fizeram parte do impressionismo, pois o novo movimento pode ser considerado uma extensão ou desenvolvimento maior da escola impressionista. Os artistas que compõem o pós-impressionismo buscavam novos estilos, determinado por novos conceitos e formas, mas ainda assim utilizando intensamente elementos como a luz e a cor em suas obras. Principais características do pós-impressionismo segundo Laura Aidar. A corrente pós-impressionista não foi homogênea e, da mesma forma, a arte produzida nesse período tem diversas características. Entretanto, podemos elencar algumas particularidades nas obras dos artistas, que se encaixaram nessa vertente, a saber, subjetivismo, liberdade cromática, valorização da luz e textura, técnica pontilhista, valorização de temas do cotidiano, bidimensionalidade em detrimento da perspectiva. Os artistas importantes do pós-impressionismo foram Paul Cézanne, de 1839 a 1906, Paul Gauguin, de 1848 a 1903, Georges Pierre Seurat, de 1859 a 1891, Vincent van Gogh, de 1853 a 1890, Henri de Toulouse-Lautrec, de 1864 a 1901. Antes de adentrarmos com profundidade na biografia de Vincent van Gogh, vamos falar um pouquinho sobre o quadro A Noite Estrelada, que ele pintou, né? Segundo Felipe Araújo,
A Noite Estrelada é uma pintura de Vincent van Gogh, feita em 1889, com a utilização da técnica óleo sobre tela, e que tem dimensões de 73,66 e 92,08 centímetros. O artista, de origem holandesa, fazia parte da escola pós-impressionista e criou a obra quando tinha 37 anos, época que se encontrava em um asilo localizado em Saint-Rémy de Provence, comuna francesa, onde produziu mais de 150 quadros. A tela pode ser vista no Museu de Arte Moderna de Nova York, nos Estados Unidos. O quadro A Noite Estrelada foi criado com elementos da memória de Van Gogh, sendo que a maioria de suas obras foi pintada com a observação de paisagens. Enquanto esteve no asilo, o artista holandês dedicou-se à pintura das paisagens que viu em Provence. Naquele período, o pintor rompeu com sua fase impressionista, apresentando um estilo bastante característico, em que predominam fortes tons primários, como o amarelo, que tinha significados próprios para Van Gogh. O pintor levou 3 noites para terminar A Noite Estrelada. No quadro, observa-se uma paisagem que faz uma metamorfose de elementos reais com as memórias de Van Gogh, como uma típica igreja da Holanda. Uma das características marcantes da obra é a diferença entre o céu turbulento e cheio de curvas e a tranquilidade do vilarejo. A noite é muito mais viva e colorida do que o dia, disse o pintor sobre a obra. O quadro é dividido em face horizontal por uma linha e na vertical pelo cipreste. A comuna francesa apresenta-se ao longe, com casas bem pequenas, contrastando densamente com o cipreste, visto em primeiro plano. Foi pintado de forma curvilínea e as pinceladas integram-se de maneira ritmada acima da superfície da imagem, causando uma sensação agitada de espiritualidade e luz. A cidade, o cipreste e o céu fantástico se integram plenamente. De acordo com Fraíse Pereira, no livro A Criação Trágica, Van Gogh, da editora Vozes, no confronto entre o céu reconstituído e o céu pintado por Van Gogh, os astrônomos confirmaram a colocação exata das estrelas e a posição da Lua na tela, revelando a objetividade da observação de Van Gogh com relação à natureza. A Noite Estrelada influenciou criadores de outros campos artísticos, como a música, o cinema, fundindo o quadro do pintor holandês à cidade de Paris. Foi lançado o pôster de divulgação do filme do cineasta Woody Allen, Meia-Noite, em Paris. O compositor Don McLean, na canção chamada Vincent, referência ao artista holandês, buscou inspiração na pintura de Van Gogh. Então, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre Vincent van Gogh. Segundo Sylvia Tancredi, Vincent van Gogh foi um pintor holandês conhecido por seu temperamento difícil e possíveis transtornos psiquiátricos. É figura importante na história da arte mundial. Considerado um dos maiores pintores de todos os tempos, Van Gogh produziu mais de 2.000 obras durante seus 37 anos de vida. Seu legado é tão representativo que em 1973, em Amsterdã, na Holanda, seu país natal, foi criado um museu para abrigar suas criações.
O artista foi caracterizado por alguns como um homem incompreendido, atormentado, intempestivo e com distúrbios comportamentais. Por isso, não só suas obras como sua vida geram muita curiosidade até os dias de hoje. Van Gogh foi tema de diversos livros, filmes e documentários. A vida. Vincent van Gogh nasceu em 30 de março, na verdade é Vincent Willem van Gogh. Nasceu em 30 de março de 1853 na Vila Brabante de Zundert, no sul da Holanda. Membro de uma família com condições financeiras, ele teve 5 irmãos, sendo 3 mulheres e 2 homens. Um deles chamava-se Theo, que foi seu melhor amigo durante toda a sua vida. Seu interesse pela arte teve início ainda na infância, o qual era encorajado pela sua mãe. O futuro artista gostava de pintar com aquarelas. Ainda na Holanda, aos 11 anos, Vincent estudou em um colégio interno em Zevenbergen, o que, segundo sua biografia Van Gogh, a vida de Steven Naifeh e Gregory White Smith deixou-o infeliz. Quando tinha 13 anos, ele cursou o ensino médio em Tilburg. Na sua adolescência, Vincent trabalhou em uma galeria de arte de um tio situada em Paris. Já adulto, ele foi para a Inglaterra trabalhar como professor. Vincent teve relação intensa com a religião. Ele chegou a prestar vestibular para o curso de teologia na Universidade de Amsterdã, mas não foi aprovado. Depois, ele trabalhou como missionário na Bélgica. Foi dispensado por ter um temperamento considerado muito instável, característica que o acompanhou ao longo de sua vida. De acordo com a biografia dele, o artista tinha personalidade difícil e facilidade para discutir, o que prejudicava os seus relacionamentos. Ele isolava-se, tinha episódios de depressão, o que deixava sua família preocupada. Vincent teve romances mal-sucedidos, destacando-se paixões por uma prima e por uma prostituta. De acordo com os autorretratos de Van Gogh que Van Gogh fez, sua aparência física era de um homem magro, branco, com olhos claros, cabelos ruivos e, na maioria das vezes, com barba. O seu irmão Theo, 4 anos mais novo, foi o seu principal amigo e apoio durante toda a sua vida. Desde 1872, o pintor escrevia para ele com frequência, chegando a redigir mais de 600 correspondências. Depois da morte de Theo, a esposa deste tornou as cartas públicas. Nos textos, Van Gogh desabafava e realizava alguns esboços. Ao ver os desenhos, Theo estimulou o irmão a seguir a carreira artística. Chegou, inclusive, a ajudá-lo financeiramente, em especial nos últimos anos de sua vida. Durante sua existência, Van Gogh apresentou episódios de instabilidade mental e comportamento tempestuoso, chegando a ser internado em hospitais psiquiátricos. Estudos relatam que ele não se alimentava muito bem e consumia bebidas alcoólicas com frequência. Conforme biografias, segundo a autora, nunca se soube ao certo qual doença cometia o artista, mas estudos transitam entre transtorno bipolar e epilepsia. Ele teve crises mais frequentes no final de sua vida. Quanto às suas obras, Van Gogh é tido como o maior expoente do pós-impressionismo. Seu legado impressiona. Alguns apontam em suas obras os primeiros sinais do expressionismo. Suas pinturas serviram de inspiração para diversos artistas. O artista pintou mais de 2.000 quadros entre paisagens, elementos da natureza, retratos, autorretratos, café, representações de camponeses, flores,
como o girassol, que ele adorava. Também teve inspiração na cultura japonesa. Seu legado inclui mais de 800 pinturas a óleo, especialmente nos 2 últimos anos de sua vida. Confira algumas obras de Van Gogh. Quais são? Os Comedores de Batatas, de 1885, A Casa Amarela, de 1888, Terraço do Café, na Praça do Fórum, 1888 também, A Vinha Encarnada ou Vinhedo Vermelho, de 1888, 12 Girassóis em uma Jarra, de 1889, A Noite Estrelada, também de 1889, Autorretrato com a orelha cortada, Lírios, O Campo de Trigos com Corvos, de 1890, Retrato de Dr. Félix Rey. A primeira obra de destaque de Vincent van Gogh foi Os Comedores de Batatas, de 1885. É um quadro sombrio e escuro, retratando camponeses durante uma refeição noturna. Segundo sua biografia, foi nessa pintura que se pode notar o interesse do artista na teoria das cores. Luz, sombra, contrastes e pinceladas carregadas de tinta. Em 1886, Van Gogh mudou-se para Paris e deparou-se com obras de pintores impressionistas e ficou interessado. Antes disso, ele costumava pintar quadros com tons mais escuros. Depois, passou a usar cores puras, primárias e secundárias. Suas obras passaram a ter luminosidade e leveza. Em 1887, Theo e Vincent van Gogh tornaram-se amigos do também pintor Paul Gauguin. Em 1888, o último fez o quadro O Pintor de Girassóis, retrato de Van Gogh. O artista pintava ao ar livre, hábito que conservou até morrer. Segundo sua biografia, a técnica de pinceladas firmes e carregadas que criou para seu próprio uso, aplicadas sem hesitação, permitiu-lhe pintar rapidamente e produzir um vasto número de obras nos últimos 2 anos e meio de sua vida. Os autorretratos de Van Gogh tiveram muito destaque no legado do pintor. Foram registradas mais de 40 pinturas. A maioria apresentava a sua figura com olhares expressivos. Ele teve pouco reconhecimento como artista durante a sua vida. A Vinha Encarnada, produzida em 1888, foi a única obra vendida enquanto Van Gogh tinha vida. De acordo com a sua biografia, apesar do seu temperamento muitas vezes intempestivo, melancólico, com acessos de raiva, Vincent pintava em momentos de clareza mental, não durante surtos. Um dos episódios mais conhecidos na história da vida de Van Gogh ocorreu em dezembro de 1888, quando, após uma discussão com seu então amigo Paul Gauguin, ele teve um acesso de raiva e mutilou a sua própria orelha com uma navalha. Segundo estudos, em 1889, Van Gogh internou-se voluntariamente em um asilo para doentes mentais, situado em Saint-Rémy de Provence, na França. Na ocasião, ele pintou algumas de suas obras de maior renome, entre as quais A Noite Estrelada. Conforme relatos, segundo Silvia Tancredi, no dia 27 de julho de 1890, o artista estava ao ar livre em Alvers, em Val d'Oise, na França, quando resolveu atirar contra seu peito. Mesmo ferido, foi para casa. Foi encontrado por amigos e levado ao hospital. Os médicos não conseguiram retirar a bala do corpo de Van Gogh. Ele morreu 2 dias depois, em 29 de julho de 1890,
Foi enterrado no cemitério de Alvers, ok? Então, essa foi a biografia de Vincent van Gogh. Então, pessoal, agora nós finalizamos a parte teórica do nosso estudo, ok? Então, passamos agora para a parte prática. Então, nessa parte prática, eu localizei no YouTube um vídeo em que é feita uma pintura impressionista, certo? Então, o link de acesso a esse vídeo está, vou deixar aqui para vocês. E então, essa atividade prática seria justamente a observação de como o artista faz a pintura impressionista. E eu finalizo aqui então a segunda aula e espero vocês para a aula de número 3. Até lá!